Bem-vindo ao canal Ciência e Fé. Estou descrevendo para você como o mundo foi criado, como nada pega Deus desprevenido e que o projeto de Deus, finalmente, é ter bilhões de filhos para governar bilhões de galáxias. Isso quer dizer que vão ser trilhões de seres humanos, né? Para ser governados, portanto. Porque essa história de que vamos ser reis e sacerdotes não entrava na minha cabeça um negócio dessas proporções da Terra. Um reininho do tamanho do reino de Alexandre, grande coisa. Governar 1.000 homens, 2.000 homens, 200.000 homens, grande coisa. Não é algo tão desejável assim em termos de eternidade. Para uma vida curtinha, vale a pena. Alexandre foi feliz, está tudo bem. Mas Jesus se manifestou para comprar de volta alguns tipos especiais de homens que tinham uma ética impressionante e uma vontade férrea como a dele de fazer a vontade de Deus. Jesus não veio aqui nem para comprar ninguém, nem para morrer, nem para... Jesus não veio para nada. A única coisa que ele diz é o seguinte: eu não vim aqui com os motivos meus. Meus motivos pessoais estão em segundo plano. Eu vim aqui com a vontade de fazer a vontade do meu Pai. A minha vontade é submissa à vontade dele. Se você é esse tipo de homem que Deus está procurando, que ama a Deus acima de todas as coisas, que submete toda a sua vida, toda a sua vontade à vontade de Deus, você é o cara. É o tipo que Deus está procurando. Porque na tentação, lembra-se que Jesus era homem. Lembra-se que Adão não era divino, mas Jesus era homem. Adão só tinha um sopro divino e uma vontade de obedecer a Deus, de ser amigo de Deus. Jesus, ele vem como homem e tinha uma necessidade de, na conclusão do projeto, passar somente com o sopro divino. Era só ele. Nenhum atributo divino. Ele tinha que sentir o peso do pecado humano. E ele faz isto por amor, por vontade de comprar para Deus uma raça inteira que Deus havia criado, saiu da ordem, pecou, e agora você tem o privilégio e a oportunidade de crer que Deus quer você de volta. Jesus veio e se entregou. Ele declara: a minha vida pertence a mim e eu entrego por amor de vocês. Ninguém toma a minha vida. Porque se você for para o inferno, você não tem como sair mais de lá. Você já era. Vai ser torturado pela eternidade. Existe uma lenda aí que os crentes propagam aí que todo mundo tem direito que só os crentes têm direito à vida eterna. Balela, todo mundo nasceu tem direito à vida eterna. O único problema é este: aonde você vai passar a sua eternidade? Na companhia de Jesus ou na companhia do tentador, de Lúcifer e dos seus anjos? Você tem o direito de escolher. Isso se chama, sabe como? Livre-arbítrio. Você escolhe se segue a Deus ou a Satanás. Você pensou que o diabo não tinha fundamento no plano de Deus? Ora, Deus podia ter esperado, julgado o diabo primeiro, fazia o homem não caía, estava tudo certo. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você escolha entre ele e outra opção. O diabo é a outra opção que você tem. Você pode ser mau, você pode roubar, você pode lesar o próximo, você pode odiar, você pode um monte de coisas. Mas você pode amar a Deus, amar o próximo e distribuir amor, né? Então você tem existe um projeto da parte de Deus e que é executado magistralmente pelo Filho de Deus. Ele desce num planetinha chamado Terra,
que é uma poeirinha cósmica dentro dos bilhões de estrelas, um planetinha que circunda ao redor de uma estrelinha de quinta grandeza, onde Deus resolveu dar o início da criação. E ele vem para resgatar a humanidade para Deus. Herodes, Pilatos, os sumos sacerdotes, Anás, Caifás e aquela turma toda, ninguém tinha o poder de tirar a vida de Jesus. Como ovelha muda. Por que como ovelha muda? Porque ele simplesmente é o advogado dos advogados. Se ele abrisse a boca ali, aquele povo caía prostrado adorando ele, porque iam reconhecê-lo como Deus. Se ele se defendesse, ele não morreria. Ele tinha que ser morto como uma ovelha muda. Apanhou, foi cuspido, socado, surrado, 39 chibatadas das costas e fraquejou, quase desmaiou, se esvaiu por causa do nosso pecado. Tão judiado que nem forças para levar a cruz ele teve. Teve que ter um tal de Cirineu que não aparece em lugar nenhum, só aparece na crucificação de Jesus. Um tal de Cirineu que sobe o Gólgota ajudando Jesus a carregar sua cruz. E ele, na hora da crucificação, porque os romanos não escolhiam homens normais para crucificar. Tinha que ser homens maus e fortes. Você não pensa que eles crucificando a multidão, todo mês morriam mais de 1.000, 2.000 sentenciados na cruz. Você não pensa que essas pessoas não xingavam, esperneavam, tentavam socar, tentavam escapar, tentavam correr. Eram soldados fortes. Mas Jesus deitou sobre o madeiro, estendeu o braço e o carrasco levantou o malho, segurou o cravo, olhou para Jesus, estranho. Aquele homem não xingava, não esperneava, não fazia nada. Só olhava para ele com uma compaixão incrível, porque ele estava matando o Filho de Deus. E no mundo espiritual, o que acontecia? Sabe os anjos que estavam lá na tentação, fizeram festa, e que guarneceram Jesus durante todo o seu ministério? Estavam lá. Mas anjo não sabe desobedecer. Eles receberam uma ordem de Deus. Não interfiram. Porque o projeto de Deus passava por um processo que você vai entender agora. Os anjos não sabem desobedecer. Os demônios, que eram rebeldes, continuaram aumentando a sua a pujança, o sacrifício, a maldade, cana, é uma coroa de espinho, é uma cuspida a mais, é uma lança que vem e Jesus morre. Morre. Simplesmente morre pendurado num madeiro, tornando-se maldito, tornando-se doente. Ele enfermou. Isaías, veja bem, Jesus tinha que ser um homem bonito. Era filho de Deus e filho de uma mulher bonita. Quando Isaías o vê, diz assim, homem experimentado, que como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha nenhuma formosura, nenhuma beleza existia nele para que fosse desejado. Veja bem, ele era o Messias, o desejado das nações. Mas, na visão de Isaías, Flávio Joséfo descreve ele com a cabeça inchada por causa da coroa de espinho. A coroa estava cravada dentro da cabeça dele, inchada, ele tinha a cabeça, estava o dobro do tamanho de uma cabeça normal. É uma visão horrorosa, tenebrosa. E os anjos, provavelmente, sei lá, né? Posso até entender que um anjo pudesse enxergar uma situação e falar assim, não é possível. Ele veio aqui para salvar o homem. E, de repente, esmagado desse jeito.
Eles não conheciam o plano de Deus. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles só receberam uma ordem. Não interfiram, de jeito nenhum. Mas o anjo ficou pensando assim, né? Talvez o anjo tivesse pensado assim. Chama aquele anjo que tem experiência em segurar a mão, aquele que segurou a mão do Abraão. Quem sabe ele, no último minuto, Deus se arrepende. Deus salva Jesus. Né? Jesus não precisa morrer, ele não tem pecado. Lembra, o salário do pecado era a morte. Então, e o anjo fica do lado, e o carrasco sobe o malho, desce, o cravo entra, o sangue jorra. E aquele homem fala assim, não é possível. Nenhum gemido, nenhuma dor, nada. A dor intensa que era aquele cravo entrar no punho de um homem, jorrou. Mas sabe por que aquele sangue jorrou? Aquele sangue tem um poder muito grande. O que define o tipo do sangue do homem não é a mãe, é o pai. Isto é provado cientificamente, geneticamente. Se você quiser estudar isso, pode estudar. Mas quem define o tipo do sangue de uma criança, de um feto, é o pai. Eu te faço a pergunta, como aquele sangue, que tipo de sangue especial era aquele? Que tipo de poder tinha aquele sangue? Aquele sangue tinha o poder de pagar o pecado da humanidade. Você pode virar santo agora. Só precisa reconhecer o poder daquele sangue precioso que jorrou na cruz, que molhou aquele chão, que resgatou a humanidade, que resgatou a terra. Enfim, só depende de você agora. Todo o projeto de cancelar o pecado da humanidade, o próprio Deus fez. E Jesus magistralmente executou o projeto. Eu acho que, por mais descrente que você seja, a história está aí. Você não pode desprezar a história. A parte de Jesus, ele concluiu. Deus meu, por que me desamparaste? No cúmulo do sofrimento, ele chama Deus de Deus, de papaizinho. Sabe o que quer dizer Abba? Abba, pai. Papaizinho. Abba, no aramaico, é papaizinho, é um tratamento carinhoso. E Jesus geme, Abba, Abba, durante o sofrimento todo dele. Mas ele conclui a operação. Ele abre os braços e diz assim, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Obediente até a morte, por amor a você e por amor a mim. Me desculpa, mas me constrange demais essa cena. Eu não merecia isto. Ele não merecia aquela cruz. Aquela cruz era minha. A cruz era sua. E ele vai até o inferno por sua causa e por minha causa. Mas a ida dele ao inferno é o objeto do próximo vídeo. Pastor Davi.